Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 94ª noite. Senhor, disse ela, o grão-vizir Jafar assim prosseguiu. Os senhores, reunidos em torno do grão-vizir de Bassorá, congratularam-se com o ministro pelo casamento de sua filha com Nureddin Ali. Depois, todos se sentaram à mesa por longo tempo. Pelo fim do banquete vieram os doces, dos quais cada um, seguindo o costume, se serviu à vontade. Em seguida, entraram os cades com o contrato de casamento. Os principais senhores o assinaram e retiraram-se. Quando ficaram apenas as pessoas da casa, o grão-vizir encarregou alguns criados de conduzirem ao banho Nureddin Ali, que vestiu as roupas novas, de finura e limpeza agradáveis de ver, assim como tudo quanto se fazia necessário. Após banhar-se, quis repor as vestes que despira, mas apresentaram-lhe outras magníficas. Perfumado pelos mais extraordinários odores, foi encontrar o grão-vizir, seu sogro, que ficou encantado ao vê-lo e que, fazendo-o sentar-se ao seu lado, lhe disse: Meu filho, declaraste-me quem és e o posto por ti ocupado na corte do Egito. Disseste-me também que discutiste com teu irmão e que foi por isso que te afastaste do teu país. Peço-te que me contes tudo e me expliques bem o motivo dessa discussão. Deves ter agora perfeita confiança em mim e nada deves me ocultar. Nureddin Ali contou-lhe todos os pormenores de seu desentendimento com o irmão. O grão-vizir não pôde conter uma gargalhada. Eis, disse ele, o que há de mais extraordinário no mundo. É possível, meu filho, que a discussão tenha chegado a tal ponto por um simples casamento imaginário? Sinto muito ter desagastado por uma insignificância com teu irmão mais velho. Vejo, contudo, que ele foi o culpado de se ofender com o que lhe disseste brincando, e devo dar graças ao céu por uma divergência que me proporcionou um genro igual a ti. Mas acrescentou: a noite já está adiantada e é tempo que te retires. Vai, meu filho, tua esposa te aguarda. Amanhã lhe apresentarei ao sultão e espero que ele te receba de modo que ambos fiquemos satisfeitos. Nureddin Ali deixou seu sogro para ir ao aposento de sua mulher. O interessante é que no mesmo dia em que se realizam tais núpcias em Bassorá, Shemseddin Mohammed contraía as suas no Cairo. Eis os pormenores do seu casamento. Após Nureddin Ali ter se afastado do Cairo com a intenção de nunca mais voltar, Shemseddin Mohammed, seu irmão mais velho, que fora à caçada com o sultão do Egito, de volta ao fim de um mês, o sultão deixara-se levar pelo ardor da caçada e estivera ausente durante todo aquele tempo. Correu ao aposento de Nureddin Ali, mas ficou admirado ao saber que, sob o pretexto de uma viagem de 2 ou 3 dias, partira montado numa mula e não tornara a aparecer. Shemseddin aborreceu-se mais ainda e não duvidou serem as suas ofensas a causa do afastamento do irmão mais moço. Assim, enviou um mensageiro que, passando por Damasco, chegou até Alepo, mas Nureddin Ali vivia então em Bassorá. Quando o mensageiro trouxe a notícia de que não conseguira
encontrá-lo, Shemseddin Mohammed propôs-se mandar procurá-lo a Lures e, aguardando-o, resolveu casar-se com a filha de um dos primeiros e mais poderosos senhores do Cairo, no mesmo dia em que seu irmão desposava a filha do grão-vizir de Bassorá. Não é tudo, comendador dos crentes, prosseguiu Jafar. Ouve o que sucedeu. 9 meses depois, a mulher de Shemseddin Mohammed deu à luz a uma filha no Cairo. E no mesmo dia, a mulher de Nureddin Ali pôs no mundo, em Bassorá, um filho que foi chamado Bedreddin Hassan. O grão-vizir de Bassorá, contentíssimo, distribuiu grandes esmolas e ordenou festas públicas em homenagem ao nascimento do neto. Em seguida, para provar ao genro toda a sua alegria, foi ao palácio suplicar humildemente ao sultão que cedesse a Nureddin Ali o seu posto, a fim de que antes da sua morte tivesse o consolo de ver seu genro, grão-vizir, no seu lugar. O sultão, que conhecera Nureddin Ali com prazer, quando este lhe fora apresentado após o casamento, e que sempre ouvira falar bem dele, concedeu a graça pedida com todo o prazer e mandou que na sua presença o revestissem do hábito de grão-vizir. A alegria do sogro completou-se no dia seguinte, quando viu o genro presidir o conselho e desempenhar todas as funções de grão-vizir. Nureddin Ali saiu-se bem, parecendo ter sempre desempenhado aquele cargo, e continuou a assistir ao conselho todas as vezes em que os males da velhice não permitiam que seu sogro estivesse presente. O bom ancião faleceu 4 anos mais tarde, com a satisfação de ver um rebento de sua família prometer sustentá-la com esplendor por muito tempo. Nureddin Ali prestou-lhe as derradeiras homenagens com toda a amizade e reconhecimento. Quando Bedreddin Hassan, seu filho, atingiu a idade de 7 anos, confiou-o a um excelente mestre e começou a educá-lo de modo digno do seu nascimento. É verdade que encontrou naquele menino um espírito vivo, penetrante e capaz de aproveitar os bons ensinamentos. Sherazade ia continuar, mas percebendo que era dia, calou-se. Prosseguiu na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: